A gente está de volta com mais Rural Notícias e a gente vai falar de um tema aí que prejudica, preocupa muito os produtores. São as decisões judiciais que de uma hora para outra proíbem defensivos ou criam novos tributos. O produtor rural brasileiro está constantemente exposto às mudanças imprevistas de interpretações da justiça. Para diminuir a insegurança jurídica, entidades do agronegócio se reuniram com o STJ em busca de solução para tantos impasses. O agronegócio foi responsável por 23% do PIB no ano passado, com exportações que somaram 96 bilhões de dólares. Se os números foram favoráveis ao setor, o mesmo não acontece com a legislação. O presidente do Instituto Pensar Agro diz que o país oferece insegurança jurídica aos produtores em casos como o banimento do glifosato, tabelamento dos fretes e retorno da cobrança do Fundo Rural. Qual que é o maior problema nosso? Insegurança jurídica. Tá certo? E aqui dentro do tribunal, ele precisa saber que ele também causa essa insegurança jurídica quando ele começa a liberar liminares de qualquer forma, ou muitas vezes julgando um determinado processo sem o devido conhecimento de como funciona no campo. Esta professora da Universidade de São Paulo diz que não são apenas questões atuais que atrapalham o setor. De acordo com ela, as regras de contrato de arrendamento feitas na década de 60 já não se aplicam aos dias de hoje. Na cláusula que diz qual é o preço da renda anual que o arrendatário deve pagar para o arrendador, isso não pode ser fixado em produtos rurais, produtos agrícolas, não pode, tem que ser fixado em dinheiro. A intenção do legislador lá do passado foi de proteger o que era mais frágil do ponto de vista socioeconômico. Este é um assunto principal que nesse momento esse tribunal enfrenta. Apesar dos apelos do agronegócio, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre como deve julgar os temas. O ministro Luiz Felipe Salomão, um dos organizadores do evento, disse que trata-se apenas de um diálogo para entender o funcionamento do setor agrícola no país e, assim, embasar decisões futuras. O que nós temos procurado fazer para melhorar a jurisdição, para aperfeiçoar o trabalho de nós, juízes, é conhecer melhor o funcionamento desse mercado, ouvir os diversos ângulos de visão dos diversos atores que compõem esse complexo agronegócio para poder julgar melhor. Essa é a nossa intenção. Nós precisamos que todo o poder judiciário, que os próprios advogados, enfim, os operadores do direito cada vez mais procurem especificamente estudar este tema, que é o tema do agronegócio hoje, porque ele se envolve com vários outros ramos do próprio direito. E, portanto, um seminário como este, ele tem esta magnitude. Para continuar tratando do assunto, nós vamos agora até Porto Alegre conversar com o nosso analista jurídico Ricardo Alfonsin. E a gente quer saber, você concorda aí, Alfonsin, realmente a insegurança jurídica é um dos grandes desafios do agronegócio? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kelly. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Eu tive a honra, inclusive, de ser convidado para esse seminário. Infelizmente, eu estava no exterior e não pude participar. Mas já deixo aqui o convite para 2 eventos. Agora, sexta-feira, na OAB de Goiás, no dia 19, estarei lá também tratando destes assuntos à noite. E no dia, esse muito importante, no dia 7 de novembro, estaremos no auditório da OAB em Brasília, do Conselho Federal, também com a presença dos ministros, tratando desses assuntos, estão todos convidados. A importância desse evento e de outros que estão se realizando é justamente esse diálogo entre os setores e o STJ para que ele conheça a realidade do campo, a realidade do agronegócio, a realidade do agro em geral, para que tenhamos aí um entendimento que as leis, como esse caso que foi citado, em relação aos contratos agrários de arrendamento e parceria, que é uma lei lá de 1964, está completamente desatualizada e o STJ vem tratando disso, tentando via decisões melhorar esse assunto. Realmente, Kelly e amigos telespectadores, essa insegurança no campo, pela falta de manutenção das decisões, né, os precedentes, como se chamam,
que devem ser obedecidos, é um julgamento que está consolidado nos tribunais, e os demais os julgamentos seguintes deverão obedecer aquilo que já vem sendo o entendimento do tribunal, e não pode ficar trocando de entendimento a todo momento, como aconteceu com essa questão do Fundo Rural, que criou toda essa polêmica no país. Então, realmente, a questão da insegurança jurídica, vem a questão da ocupação de terras indígenas, vem a questão da desapropriação para fins de reforma agrária. Todos esses são assuntos, agora essa questão dos defensivos agrícolas, são assuntos que tocam diretamente a atividade agropecuária brasileira e que resultam aí, muitas vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento da realidade pelos julgadores, de decisões que não atendem ao interesse nacional, que é mais importante, que eu falo a soberania alimentar, que o Brasil é o único país hoje no mundo que tem condições de atender a si próprio e ainda fornecer com grande quantidade para o futuro quantidade de alimentos que estão a exigir, né, pelo aumento da população mundial. Então, realmente, essas coisas que estão acontecendo, vejo que os ministros do STJ estão tendo grande interesse em conhecer essa realidade, em conhecer esses fatos, e a partir desse tipo de reunião é que realmente as coisas começam a acontecer e as decisões realmente passam a atender ao interesse nacional, porque passam a ter fundamentação adequada àquilo que está acontecendo no campo, na cidade, em relação ao agronegócio brasileiro. Então, Kelly, amigos do nosso Rural Notícias, estaremos aí dia 7 de novembro em Brasília novamente, com os ministros do STJ, com grandes doutrinadores também tratando desse assunto, estão todos convidados para lá comparecer. É com você. Obrigada, Afonso. Boa noite para você.